Olá, meu povo de Deus, como que vocês estão? Tudo bem, meus queridos? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 20. Gente, o Salmo 20 também foi entregue ao mestre de música para ser tocados naquele juntamento do povo de Israel, nas congregações de Israel. É um salmo de Davi. E esse salmo ele vai falar de uma intercessão a favor do rei, pedindo para que o Senhor ouça os seus pedidos e para que ele tenha triunfo, vitória em tudo que ele está pedindo. Tende a se entender que na época o povo cantava esse salmo para pedir que o Senhor ele protegesse o rei nas batalhas e nas guerras, pedindo para ele olhar pelo rei para que ele possa trazer a vitória, para que ele possa conquistar o que ele foi conquistar. Então eu vou lendo e nós vamos analisando juntos. Eu organizei em 3 partes, para ficar mais fácil no entendimento. Então, a primeira é uma intercessão a favor do rei. Segunda, o exemplo do rei. E terceiro, a vitória do rei, por meio da confiança em Deus. Tá bom? Então, vamos lá. O dia da angústia. Que o Senhor te responda no dia da angústia. Que o nome do Senhor de Jacó te proteja. Do santuário te envie ajuda e de Sião te sustenha. Que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto. Que te dê o que teu coração deseja e realize todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com brados de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Bom, vamos analisar esses primeiros versículos do 1 ao 5. Então, aqui já entra aquela primeira parte, uma intercessão a favor do rei. Então, as pessoas estão pedindo, estão fazendo uma súplica para que o Senhor abençoe e proteja o rei. E que lá do céu, ele olhe para tudo aquilo que o rei está pedindo. Que de lá do céu, o Senhor veja e se lembre de como que é esse rei. De como esse rei tem se comportado, de como esse rei tem comunhão com Deus. Então, esses 5 primeiros versos, eles vão nos mostrar como o povo orava, pedindo que o rei fosse abençoado. Então, aqui, o que a gente aprende? O quanto que a gente tem orado pelos nossos superiores. Hoje nós estamos vivendo uma batalha política. Hoje você não pode nem falar muito sobre isso, porque a confusão é certa. Então, o que nos cabe no momento fazer é orar para que o Senhor abençoe quem está lá. Quanto você tem orado para a pessoa que está acima de você no seu trabalho? Quanto que você tem orado pelo nosso governo? Seja municipal, estadual, seja o país todo. Nós temos que orar para que o Senhor abençoe, dê triunfo para essas pessoas. Aqui, Davi é um exemplo. Mas nós temos que orar confiando em Deus, não só em homens. Assim como o povo fazia quando Davi ia para a guerra. E aqui, o exemplo do rei, eu vou até ler aqui de novo. Que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto. Então, aqui, o que o povo está nos levando a entender? O quanto o povo via a comunhão do rei com ele, com Deus. Como Davi tinha aquela comunhão com Deus. Então ele orava, ele cantava, ele fazia canções para Deus, ele fazia as suas ofertas de manjares, ele fazia os holocaustos e o povo todo ali vendo. Então esse daqui é o exemplo do rei para o povo. E esse com certeza é um motivo excepcional para o povo vir e fazer essa oração pedindo a proteção para Deus. E às vezes você não vai ver isso naquela pessoa que está acima de você. Às vezes uma pessoa soberba, às vezes uma pessoa orgulhosa, às vezes uma pessoa egoísta. Mas Jesus falou que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então, vamos orar. Que do Senhor e dos céus venha nosso livramento, gente. Então, assim, eu não estou querendo dizer que quem está lá no governo,
que quem está acima de você, seja onde, no trabalho, seja onde for, são boas pessoas, estão fazendo o melhor que podem fazer, têm um coração segundo a vontade de Deus. Eu não posso afirmar isso, mas o que eu posso fazer aqui é pedir para que a gente leve um clamor ao Senhor, para que Ele faça a sua vontade. E mesmo usando pessoas erradas, Deus faz, Deus prospera a vontade dele sobre aqueles que clamam. Então vamos clamar, gente. Vamos clamar e vamos confiar. Versículo 6. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe respondem com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Senhor, concede vitória ao Rei e responde-nos no dia em que te clamamos. Então aqui entra essa terceira parte, gente. Vitória do Rei por meio da confiança em Deus. No versículo 6, é uma afirmação do próprio Rei, na minha opinião, em saber que o Senhor vai salvá-lo. Porque Deus responde à oração dele e do povo. E aqui no versículo 7 e 8, onde a vitória do rei acontece por meio da confiança e dependência que ele tem só de Deus. Porque, gente, ele fala aqui que alguns confiam em carros, outros em cavalos. Antigamente, quem tinha carros e cavalos tinha uma vantagem na guerra, naquela época. Certo? Então, esse versículo está ensinando para a gente que o povo e o próprio rei aprenderam a confiar e a depender só de Deus. E não confiar em homens, e nem ter medo de homens. Confiar apenas em Deus. Assim, o olhar deles estava em Deus, na força do nome de Deus, no poder de Deus, e não em homens mortais, e nem em carros, e nem em cavalos. Entendeu? Então, essa é uma atitude que nós podemos ter e trazer para a nossa vida. Depender só de Deus, não colocar nada entre a gente e Deus. Nessa época, Jesus nem tinha vindo, e Davi já agia dessa forma, dependendo só de Deus. Isso aqui, gente, esse versículo, ele me faz muito ver Jesus, ele me faz muito ver Cristo aqui. O quanto nós precisamos acordar e buscar nossa vitória em Jesus. Uma vitória que já foi proclamada por ele na cruz do Calvário. Não esqueça, do céu vem a resposta da nossa aflição no dia da angústia, quando nós realmente clamamos ao Senhor com o coração quebrantado, com o coração confiante de que Ele já tem o melhor para nós. Porque todos os nossos dias não já foram escritos? O Senhor já não fez tudo para nós? Ele já nos deu a vitória em tudo? Porém, o que acontece? Por que a gente às vezes vive em tribulação? Porque não depende só de Deus, porque vive pegando caminhos, cortando caminhos. Então, gente, vamos juntos num clamor, orar pelo nosso país, orar pelo nosso estado, orar pela nossa cidade, orar pelas pessoas que estão acima de nós. Vamos fazer isso com um coração humilde, porque do céu o Senhor responde, ouve nossas orações. E não só a gente, mas toda uma nação. Né? Quando o Senhor voltar, não só um terá vitória, não só o rei, mas sim todo o teu povo. Certo? E assim como Jesus nos ensinou a buscar intimidade com Deus, eu termino esse salmo. Assim como Jesus, faça as suas súplicas, faça a sua oração, sirva e siga. Qual o sacrifício que às vezes você precisa fazer?
O que você às vezes precisa abandonar neste momento para poder entender e receber a vitória do Senhor. Então pense nisso. Por hoje é só. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que são importantes para você, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.